Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD defende intransigentemente todas as políticas públicas que prossigam o objetivo de parar a perda de património natural e, no seu ADN, há sempre a grande preocupação pela defesa da conservação da natureza e da biodiversidade. No caso em apreço da proteção do lobo ibérico, a ação do PSD no Governo foi muito importante para que a conservação desta espécie fosse uma realidade, porque foi o partido que tomou a iniciativa em março de 2015 de elaborar o principal instrumento de preservação desta espécie, o Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico em Portugal, o PAC-LOBO, já aqui vastamente referido. E, portanto, neste contexto ficámos obviamente satisfeitos quando verificámos que o PAN suscitou esta questão, com a apresentação do projeto de resolução que hoje aqui debatemos, e ficámos satisfeitos porque nos dá a oportunidade de manifestar a nossa grande preocupação com os atrasos por parte do Governo no cumprimento dos prazos definidos para a concretização dos objetivos operacionais previstos no Plano de Ação para a Conservação do Lobo Ibérico. São inaceitáveis estes atrasos. Mas, infelizmente, a nossa satisfação fica por aí. O que verificamos é que o PAN aparece com este projeto e, na habitual concorrência e competição entre os partidos da esquerda para ver qual deles é o mais amigo da ecologia e da conservação da natureza, logo aparece o PCP, o PEV e o Bloco com projetos sobre o lobo ibérico. Vêm com um rol de medidas generalistas e com intenções do género melhoral, que não faz bem nem faz mal, mas expurgando os projetos desses aspectos, que são de facto inócuos neste momento, são apenas uma reivindicação de meios a que já nos habituaram, expurgando os projetos dessas recomendações, o que está aqui em causa é apenas uma questão. E é sobre essa que verdadeiramente o PAN se preocupa. O que está aqui em causa, e este é verdadeiramente o ponto, é a visão oportunista deste assunto, que é um assunto que nos une a todos, o da preservação do lobo ibérico, para tentar, por vias travessas, impor uma ideia fundamentalista do PAN e que não tem nada a ver com a proteção do lobo ibérico e que se prende com a intenção de proibir, pura e simplesmente, a caça, no caso vertente nas zonas de refúgio, de presas silvestres. Este é verdadeiramente o objetivo que está por detrás da apresentação destes projetos. E queremos aqui denunciar este aproveitamento oportunista de uma causa muito importante e que nos une a todos. Não permitimos que essa associação seja feita, porque é precisamente ao contrário. É precisamente ao contrário. O exemplo do sucesso da reintrodução no nosso país do lince ibérico deve-se muito aos proprietários, aos agricultores e, em especial, aos caçadores e aos gestores cinegéticos, que são os principais interessados e responsáveis por existirem habitats e presas favoráveis para este felino. São esses os verdadeiros agentes da conservação da natureza. E esta proposta de proibição da caça nestas zonas de refúgio das presas do lobo ibérico é ainda mais caricata porquanto estamos numa altura de total descontrole da população de javalis, com as consequências nefastas para os nossos agricultores e, portanto, propor a interdição da caça nestas zonas de refúgio, criando uma espécie de santuários de javalis, é a nosso ver, um completo disparate. O PSD tem uma perspectiva completamente diferente. O PSD entende que devem ser naturalmente promovidas zonas de refúgio de presas silvestres, claro, estamos todos de acordo, mas com um entendimento diferente. Os planos de gestão, os planos globais de gestão dessas zonas devem ser executados, devem ser elaborados, devem prever parcerias com as entidades gestoras das zonas de caça, que devem receber compensações para a execução de ações de gestão cinegética. Não é, portanto, recorrendo à interdição e à expulsão pura e simples dos caçadores, é trazendo-os para a gestão desses espaços, é envolvendo as comunidades locais, os caçadores, os gestores cinegéticos, sensibilizando-os e envolvendo-os, em especial, como disse, os caçadores e os gestores cinegéticos. Nesse sentido, porque estamos em campos tão opostos em relação a esta matéria, nós não podemos, naturalmente, acompanhar estas propostas, sobretudo do PAN e do Bloco, sendo que nos surge uma dúvida que gostava aqui de aproveitar para questionar o PAN, o PCP e o PEV, porque não são muito explícitos nos seus projetos relativamente a esta questão. Portanto, perguntar se efetivamente o objetivo que têm em mente é também interditar completamente a caça nestas zonas de refúgio de presas silvestres, ou se, ao contrário, como nós defendemos, essas zonas de refúgio devem ser feitas em parceria com os caçadores e com os gestores cinegéticos. Deixava esta questão e deixava clara a posição do PSD nesta matéria. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Silva, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a intervenção do Sr. Deputado António Costa Lima, do PST, que Lima Costa, peço desculpa, cada vez que se debate estes temas, dão a sua perspectiva completamente oposta à do PAN, uma perspectiva profundamente especista, antropocêntrica e que estão sempre do lado daqueles que não perdem uma oportunidade para sair de casa e meter chumbo em tudo o que mexe. Para aqueles que usam do seu tempo para se divertirem a matar animais sob a capa e sobre o pretexto do controle cinegético das espécies. E é este o Partido Social Democrata, que está sempre a falar da defesa do mundo rural, que é o partido que defende o mundo rural e as populações do mundo rural e que, nos sucessivos governos, tem contribuído e de que maneira para o despovoamento desse mesmo interior, a construir barragens que acabam, por exemplo, com os últimos rios selvagens, que eliminam e inundam as zonas agrícolas mais férteis, aqueles projetos e aquelas políticas que disseminam culturas super intensivas, altamente mecanizadas e que afastam completamente as populações dos seus territórios. E, portanto, há aqui uma série de incongruências nestas políticas levadas a cabo nos últimos anos por parte do Partido Social Democrata, em que, de facto, consegue-se perceber ao longo das décadas e ao longo dos anos uma relação direta entre as políticas profundamente erradas e a perda de população no interior do território. E depois, se olharmos àquilo que são aquilo que é em concreto esta problemática, a problemática do lobo ibérico, basta recuarmos, por exemplo, 100 anos na nossa história, no nosso território, para percebermos que havia comunidades de lobo em todo o país e que eles basicamente desapareceram. Existem comunidades de lobo praticamente em 2 locais do nosso país. E porquê? Por pressão humana e especialmente por pressão dos caçadores e por parte da atividade cinegética que supostamente... Isso é falso. Sr. Deputado, sei que está muito incomodado com esta questão, cada vez que se fala de atividade cinegética. Eu não interrompi nas suas acusações e nas suas deturpações e, portanto, gostaria de continuar. Vou terminar. Gostava de terminar esta minha intervenção, ou de começar a terminar a minha intervenção, dizendo que o lobo ibérico estava disseminado em todo o país e que desapareceu por forte pressão humana, nomeadamente dos caçadores, e que, por exemplo, e atendendo aos dados científicos da ciência, nós sabemos que o Partido Social Democrata, no que toca à preservação dos ecossistemas, das espécies e alterações climáticas, não gosta muito dos dados que a ciência nos traz. Mas há comunidades em que, por exemplo, a comunidade de lobo no nordeste de Bragança consome essencialmente espécies silvestres, javali e corso. E, porventura, o Sr. Deputado poderá ter razão. Bom, há aqui uma quantidade de espécies ungulares em abundância, em que necessariamente, e nestes casos em concreto, haverá eventualmente até necessidade de correção destas espécies. Mas depois, no Parque Natural de Peneda Gerês, aquilo que verificamos é que as espécies que o lobo consome não são estas espécies, mas são de animais domésticos. Porquê? Porque as espécies que são naturalmente consumidas pelo lobo não existem. Não existem porquê? Nomeadamente e também por pressão dos caçadores, daqueles que saem de casa, daqueles que os senhores defendem, para se divertirem, para meterem chumbo em tudo o que mexe. E, portanto, sim, nós divergimos enormemente na medida em que, para preservar os ecossistemas, para preservar espécies que estão em risco, devemos ter zonas confinadas, zonas de facto de refúgio. E nas zonas de refúgio, evidentemente, o ideal é que não entrassem caçadores.